texto que nós usaremos para a reflexão desta noite está em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20 ao versículo 28, onde nós pensaremos nesta noite sobre a temática "Sou chamado para servir". Você é chamado para servir. Você que está aqui conosco, você que está cultuando a Deus em casa através da internet, que Deus esteja ali a abençoar você que está em casa, você que está em outra cidade, em outro estado e acompanha-nos através deste culto. Esse texto, meus amados, é um texto riquíssimo, porque assim como a maior parte dos pastores, nós temos um anseio muito forte dentro do nosso interior. O anseio de que cada cristão que se tornou um seguidor de Jesus não seja apenas um mero frequentador de igreja, mas alguém comprometido com o Cristo e com a missão que esse Cristo outorgou a todos aqueles que decidiram fazer-se seguidor desse Cristo, tornando-se um pequeno Cristo ou um cristão. E esse é o maior desafio, porque nós estamos indo por uma direção onde as pessoas têm se tornado cristãos apenas nominalmente. E aí temos tido uma escassez muito grande, uma escassez de vidas que produzam outras vidas, vidas que sejam capazes de pontuar o caminho em que os homens que se dizem que fazem parte desta cristandade possam então entender o que é o cristianismo. Mas o texto que nós vamos ler é a preocupação de uma mãe com relação à eternidade e à posição que os seus filhos terão na eternidade. Diz-nos o texto assim, versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. "O que você quer?" perguntou Jesus. Ela respondeu: "Declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão a me pedir. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão sim do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus então os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre eles. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Amém? Fantástico, né? Eu fico impressionado com a magistral sentença proferida por Jesus Cristo neste texto. O Filho do Homem veio para servir e não veio para ser servido. Isto encerra um dos grandiosos ensinamentos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aliás, ninguém pode contestar, ainda que tenhamos grandes líderes na história da humanidade, Jesus sobrepuja a todos eles. Ele é o maior líder. Ele desempenhou uma função e desempenha uma função proeminente em toda a história da humanidade. Nenhum outro religioso, nenhum outro estadista continuou e continua para impactar tantas vidas como a vida que Jesus exerce sobre nós. Uma influência de vida, não uma influência de filosofia, não uma influência apenas de uma mitologia religiosa. Jesus consegue ainda impactar tantos corações.
É engraçado que quando a gente pega os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, ele é literalmente um rabino popular. Ele é um mestre do povo. Ele traz do seu coração aquilo que está no coração de todos os homens. E é por isso que, por mais que haja artifícios, ou ideologia, ou sofismas, ou pensamentos contrários à humanidade e à divindade de Jesus, ele continua a marcar e marcou todos os séculos e marca esse século. O homem pode questionar até a questão da divindade de Jesus e sua relevância histórica no processo social da humanidade, mas não pode negar a influência que esse Jesus tem tido em todas as sociedades onde o cristianismo tem chegado. No que tange ao poder de Jesus, ele teria todas as honras e poderes terrenos, mas ele traz essa mensagem fantástica. E ele faz isso com a sua própria vida, não é? Se você pegar a narração dos evangelhos, a própria biografia de Jesus, nos faz pensar sobre essa temática, chamado para servir. Jesus nasce numa humilde aldeia de Belém da Judeia e tem por berço, senão uma manjedoura, onde todos nós já conhecemos essa história. Mas ele ensina à humanidade o segredo de servir. E nesse texto, então, nós vamos nos deparar por que Jesus chega nesse momento e diz: olha, o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Por que Jesus dá esse ensinamento? Porque Jesus sabe o que está no coração dos seus discípulos. Ele sabe que esta é a preocupação de todos aqueles que agregam-se a Ele. Ele sabe que eu e você gostamos do reconhecimento. Ele sabe que nós gostamos da massagem no ego. Ele sabe que nós temos uma tendência a gostarmos de sermos bajulados. Ele sabe que nós temos uma tendência a termos um coração inclinado para criarmos um colegiado de puxa-sacos. Pessoas que nos bajulam porque querem alguma coisa ou porque nós representamos algo que eles gostariam de ter e não têm. Então se alocam até você. Mas Jesus, na disposição de servir, ele conclama para assessorá-lo no desempenho do seu messiado, humildes pescadores. Ele poderia ter chamado fariseus, saduceus, ele poderia ter chamado vários religiosos, mas ele chega a homens humildes, homens de pouca erudição, mas homens animados nos firmes propósitos de contribuir para a ascensão espiritual do gênero humano. Preferindo ser servido que ser servido, Jesus não ficou em Jerusalém, aguardando apenas os sofredores, os desesperançados, mas ele procurou buscá-los. Agora, irmãos, eu gostaria de pensar com você o seguinte: o que é o cristianismo para você? O cristianismo que nós temos aí fora é um cristianismo que tem que suprir as nossas necessidades. É o cristianismo do imediatismo. É o cristianismo da prosperidade material. É o cristianismo da terapia conjugal. É o cristianismo da obrigatoriedade de que tudo na nossa vida tem que dar certo, porque se não der certo, o diabo é o responsável. É o cristianismo do triunfo. Independente da corrente teológica, nós temos um cristianismo que é parente bem próximo do capitalismo. Um cristianismo que é capaz apenas de atingir o âmbito da necessidade física e material minha e sua. Esse não é o cristianismo que Jesus pregou. Não é o cristianismo que Jesus instituiu. No cristianismo que ele instituiu, meu casamento pode entrar em crise também. No cristianismo que ele estabeleceu, meus filhos criados na igreja podem ter o direito de decidir não ser cristão. No cristianismo que Jesus nos deixou, meus negócios podem não irem muito bem e eu posso vir a falir. O cristianismo que Jesus nos deixou não foi um cristianismo atrelado aos interesses socioeconômicos e políticos do qual nós estamos acostumados. Se fosse assim,
Todos aqueles que são capazes de fazer uma leitura da trajetória da igreja cristã e repudiar a ação desta igreja estariam cobertos de razão, porque em nome de Deus os homens enriqueceram ilicitamente. Em nome de Deus muitos foram traídos, enforcados e padeceram por causa do sentimento e da ganância que há no coração do ser humano. Não, Jesus não trouxe esse cristianismo que está em alta na mídia e nos bancos comerciais da nossa sociedade. O cristianismo que Jesus lhe oferece é um cristianismo de comprometimento, é um cristianismo de servir, é um cristianismo em que muitas vezes o meu interesse e o seu interesse perece em detrimento do interesse daquele a qual nós constituímos Senhor da nossa fé. Sim, alguns elementos são imprescindíveis. O Senhor disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glórias, mas Ele não disse quando, nem como, nem que hora. Ele só disse que nós o teríamos como Senhor da nossa fé, como o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Fico pensar às vezes que esse Jesus, ele não esteve nas altas cortes, ele não esteve no cenário político, ao contrário, ele saiu para buscar em outras cidades pessoas que necessitavam do verdadeiro cristianismo. E aí ele se encontra com Maria Madalena. E é esta mulher o objetivo de Jesus, o alvo de Jesus. Ele encontra Zaqueu e Zaqueu se torna o seu alvo. Ele encontra Maria de Betânia, esta se torna o alvo do Senhor Jesus. Porque essas pessoas reconheciam a sua miserabilidade humana, eram capazes de fazer uma leitura do seu interior. Elas não precisavam ter a sentença e o diagnóstico ou o prognóstico da sua situação pela sociedade. Elas sabiam que estavam fora da graça de Deus. E é só assim que o cristianismo se torna realidade na minha vida. O cristianismo só é realidade na sua vida quando nós saímos do andor, quando nós saímos do altar de hábitos da graça de Deus e reconhecemos a nossa miserabilidade para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Só assim que o cristianismo é realidade. O cristianismo é realidade quando homens como esse encarna a pessoa da necessidade e a pessoa da divindade se encontra numa simbiose onde transforma graça e misericórdia numa realidade. Jesus se colocou diante do templo, sentou e ficou a pensar, será que esse povo me entende? E aí ele junta os seus discípulos, sentam ao redor e ele diz o seguinte, vamos ver quem vocês acham que tem Deus. E entrou então um religioso, como a maioria de nós, bem arrumado, domingo à noite, lógico que é uma transliteração, e ele entrou no templo da Cibapa, e Jesus estava sentado, e Jesus com os seus discípulos viu aquele religioso entrar, e ele fez uma oração bonita, Deus dos céus altíssimo, eu sou religioso, eu tenho tradição religiosa, eu entrego dízimo, eu não tenho vícios sociais. Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou um pecador de pecados sociais reprováveis. Eu não adultero na prática, só no pensamento. Eu não roubo ninguém, desde que não descubram minhas falcatruas. Eu sou, Senhor, um homem de respeitabilidade social. E Jesus disse, prestem atenção. Entrou então um publicano. O publicano entrou e de lance de olho, então, o religioso olhou, mal vestido, com cara de pobre. Deus, obrigado, porque eu não sou como este crentinho. Aquele homem então, ao lado, entra na casa do Senhor e se esconde no meio da gente, bate no peito e diz, Senhor, eu sou pecador. Minha mulher foi embora, foi culpa minha.
Meus filhos não me amam, porque eu colhi o que eu semeei. Meu pai está sem falar comigo, porque eu o provoquei. Meus funcionários me odeiam, porque eu os exploro. Senhor, eu sou pecador. Estou errado, mas não consigo e não tenho força para mudar. Pecador eu sou, pecador. Jesus olha para os discípulos e diz: quem desses dois alcançou a graça? O religioso ou o pecador? É lógico que os judeus disseram: é ele, Senhor, ele tem vestes sacerdotais. E ele disse: não, aquele. Porque a graça de Deus não alcança você por você ser religioso, mas por você reconhecer a miserabilidade da sua natureza. É só assim que Deus nos alcança, é só assim que o cristianismo cria vida dentro de nós. Ora, Deus olhou para Maria Betânia, para Maria Madalena, para Zaqueu, para o ladrão da cruz e fez uma visita fraternal a esses. Jesus abriu as portas do coração para iniciar um laborioso processo de reforma íntima. Eu só vou aprender a me comprometer e servir ao Senhor quando eu tenho essa reforma íntima no meu coração, onde eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu experimento Deus, porque o meu coração aquece profundamente. Você vai dizer: pastor, onde isso está na Bíblia? Jesus está no caminho de Emaús, morre, ressuscita, encontra 2 dos seus discípulos que andaram com ele, e Jesus se aproxima dele e diz: e aí, como vai vocês? Ele diz: nós estamos tristes. Mas por que vocês estão tristes? Nós estamos tristes porque nós colocamos durante 3 anos a nossa fé no Jesus Nazareno. E o que houve? E ele diz: você não sabe, ele foi morto, e contaram a história toda. E Jesus começou a explicar as Sagradas Escrituras. E eles mesmo assim estavam cegos, porque eles eram institucionais, porque eles eram religiosos, porque eles ainda não haviam entendido o que era o cristianismo. E aí Jesus finge que vai passar direto, e ele diz: já é tarde, hospede-se conosco. Jesus hospeda-se naquela casa. E quando Jesus começa a hospedar-se naquela casa, chega a hora da refeição. Jesus deve ter perguntado: eu posso dar graças? Fique à vontade, é prioridade do visitante dar graças na hora do pão. Então Jesus levanta o pão, parte, tendo dado graças, eles abrem os olhos e Jesus desaparece. E eles disseram: por isso os nossos corações aqueciam enquanto ele falava. Meu amado, minha amada irmã, no propósito de suscitar um missionário para revelar o reino de Deus aos gentios, Jesus não esperou que Paulo de Tarso se arrependesse dos seus atos atrabiliários. Jesus não esperou que Paulo fosse buscar orientações para saber a razão da sua fé. Jesus foi buscá-lo na estrada de Damasco e trouxe a Paulo uma experiência convincente, retumbante, uma manifestação espiritual, que é muitas vezes o que nos falta para nós termos um compromisso de servo com o nosso Deus. No desafio maior, quando eu penso na disposição de servir a Jesus Cristo. Por que eu vou me servir a esse Cristo? Porque eu me tornei seguidor desse Cristo. Eu vou dar a minha opinião particular para vocês. É a minha, pessoal. Particular. Jesus, no meu ver, na disposição de servir, ele revelou que serviria de ponte entre o velho mundo do paganismo aberrante e a revelação ao mundo de um Deus uno e de um Deus misericordioso que nós não conhecemos. Jesus se revelou no passado e ainda é hoje aquele que serve de sustentáculo para os humildes de coração e para aqueles que sofrem todo tipo de martírios. E nós às vezes esquecemos disso, porque nós estamos tão preocupados com a nossa posição e o nosso conhecimento religioso, que a experiência de fé não tem acesso ao nosso coração, porque o nosso conhecimento não permite que Jesus traduza-se numa experiência que faça diferença em mim e em você.
Para mim, Jesus serve de luz para iluminar os horizontes do mundo e para clarear os caminhos daqueles que são desesperançados e marginalizados. E é por isso que a gente usa como jargão que o nosso negócio é gente. Nós não precisamos de templos, nós não precisamos de estrutura, nós só precisamos da visão do que Ele foi e o que Ele representa para a humanidade. Jesus, Ele serviu e servirá sempre como baliza para nortear os rumos daqueles que são indecisos por natureza ou por herança doméstica, daqueles que estacionam na senda evolutiva da vida. Por isso que nós vamos pregar sempre esse Cristo. Jesus serve de promessa viva para aqueles que enveredam pelo caminho do crime, acenando-lhes sempre a oportunidade e a possibilidade de voltar para o aprisco, ou seja, de ter uma redenção social e espiritual que a sociedade não lhe permite, porque nós não acreditamos na recuperação do ladrão, não acreditamos na recuperação do traficante, não acreditamos na recuperação do homossexual, nós não acreditamos porque nós não nos convertemos na experiência de fé que é possível fazer de nós novas criaturas. Jesus, Ele serve de juiz, e se nós perdermos essa visão de que Ele serve de juiz generoso para aqueles que carecem de justiça, então nós seremos filhos da injustiça. Jesus é aquele que serve como pastor amoroso para todas as ovelhas desgarradas e que desejam voltar ao rebanho. Sabe, uma das coisas que mais me encanta é quando eu pego a passagem de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Jesus está à mesa numa refeição gostosa e ele faz uma pergunta: qual é o maior? Quem está à mesa ou aquele que serve? E todos automaticamente responderam, dizendo: ora, Senhor, aquele que está à mesa. Ele disse: muito bem, se eu sou o maior e passei a servir vocês, o façam da mesma forma. Porventura, não é assim que é o princípio estabelecido pela cristandade para nós? Jesus ensina isso, quer ser o maior, seja o menor. Quer ser servido, aprenda a servir. Eu sou chamado para servir e você também. E ser servo é ser servo por amor. Eu quero que você entenda isso. Você nunca vai se comprometer com a igreja e sempre vai colocar defeito nela. Não existe, guarde isso para você, não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito. Não existe administração perfeita. E igreja é sempre como um time de futebol. Depois que entra no campo, quem quer determinar as regras é a torcida. Sempre. A torcida tem razão. O técnico é o burro. É um idiota. Troque o jogador. A gente precisa entender o que é que Jesus quer nos falar sobre servir. Sou chamado para servir, mas eu sou chamado para servir por causa do amor. As duas pernas do cristianismo são os 12 primeiros mandamentos que foram sintetizados por Jesus. Diz: amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar, amor incondicional. Quando você pega Êxodo capítulo 21, tem lá as regras da escravidão. E nas regras da escravidão, quem devia e não podia pagar, tinha que servir ao seu senhor por 6 anos. No 7º ano ele estaria livre, mas se desenvolveu uma prática dentro do judaísmo que é fantástica. A prática era assim: nos 6 anos, chegado ao final dos 6 anos, a pessoa poderia dizer o seguinte: ok, está minha carta de alforria. Ou ela poderia dizer: Senhor, ela se humilhava diante do seu Senhor e dizia: Senhor, eu não quero ir embora. Mas como? Você está livre? Não, Senhor, eu quero ficar. Não precisa me pagar salário, mas eu quero ficar aqui. Aquele senhor ia à praça pública e chamava um ourives, e levava então naquela praça pública o ourives, e aquele servo dava um testemunho público. Ele dizia: esse senhor é muito mais do que um senhor para mim. Ele é o meu pai, ele é o meu Senhor amado.
e eu me constituo servo dele. Então aquele homem perdia o seu nome, perdia a sua identidade, colocava uma argola no nariz daquele homem, e por onde ele passasse, todo mundo se curvava, porque ali estava um servo do amor. O senhor daquele senhor era honrado, porque ele crescia em alta, ele era honrado, ele era reverenciado, porque se um servo chegasse a esta posição de ser servo por amor, ele teria que ser constituído autoridade. A mesma coisa somos nós. Enquanto nós não conhecemos o amor de Deus, somos religiosos, somos frequentadores de igrejas, nós assistimos culto, mas nós não cultuamos a Deus, porque nós não conhecemos a grandeza do seu amor. Nós não temos tempo para servir nem nos envolvermos com a igreja. Nós não queremos ser servos, nós somos juízes. Nós estamos aqui para avaliar o que estão fazendo. Nós frequentamos igreja apenas por um descargo de consciência. O servo por amor não. Ele tinha o prazer no seu coração de fazer conhecido o seu Deus, que era o seu Senhor, por causa do testemunho que aquele Senhor exercera na sua vida. Nossa sociedade não quer uma religião. Nossa sociedade não quer saber se você frequenta a igreja evangélica. Nossa sociedade não quer saber se você é recibapense. Nossa sociedade não quer saber se você tem um histórico familiar de tradição evangélica. Nossa sociedade quer saber se o amor de Cristo lhe constrange, da mesma forma que o amor de Cristo constrangeu a Paulo, a ponto dele dizer: eu não posso ficar sem fazer nada, porque sou constrangido por esse amor. Paulo disse que se sentia obrigado, ele se sentia forçado a contar as boas novas de Jesus por causa do amor. Ele tinha recebido do Senhor algo que ele não merecia, e ele diz: eu sou devedor. Ele se via como um devedor do amor. Eu sou chamado para servir a Deus e servir por amor. Só se fala do amor de Deus quem experimentou este amor. Quando nós sentimos o amor de Deus derramado na nossa vida, o nosso desejo natural é dar a Ele alguma coisa em troca. Porém, reconhecemos que tudo o que podemos dar é pouco em relação de tudo aquilo que Deus tem dado a nós. O que de melhor nós poderíamos oferecer a Deus, senão o nosso tempo, parte da nossa vida, para comunicar e compartilhar com outros aquilo que Ele é? A sociedade desse tempo não irá conhecer a Deus através da religião, porque a religião tem escandalizado os homens com tanto desvirtuamento e corrupção que homens em nome de Deus têm cometido e sido ventilado na mídia. O amor de Deus será conhecido através de você, quando você quiser servir a Deus. Se você pensar no seu coração, quantas pessoas você cortou relacionamento? Porque você não sabe distribuir amor. Quantas pessoas odeiam você porque você não sabe ter uma palavra de afetividade, você não sabe ter uma palavra que inspire vida, você só sabe ter uma palavra peçonhenta. Não tem coisa pior do que isso? As pessoas saberem que você é cristão, mas você não gosta de misturar as coisas, você é chefe e você não pode tratar bem as pessoas, senão elas vão abusar. Que elas abusem. Que elas abusem, mas que você não furte as pessoas de conhecerem o amor de Deus por causa da posição em que você ocupa. Tem alguns sistemas que são terríveis, mas nós julgamos e fazemos as mesmas coisas. Meu pai era militar, e quando estava na ativa ele passou por alguns segmentos, e um deles foi uma época em que ele ficou responsável pelo restaurante militar, o rancho que eles chamam. E às vezes nós íamos para lá porque tinha que esperar o pai. Então eu saía, eu estudava no colégio Ateneu, e era perto do quartel militar, ficava no centro de Aracaju.
e sobrava uma panelada de comida. E tinha que jogar fora aquela panelada. Não podia dar a ninguém que pedisse. E eu ficava indignado com aquilo e perguntava ao meu pai, dizia assim, é porque se a gente der, nós vamos criar um tumulto. E não justifica nos nossos relatórios a gente dar o que sobra, porque vão aproveitar isso e a cambada familiar desses soldados vão fazer fila aí para pegar comida. É o ser humano. E às vezes nós temos ações como esta. Nós agimos e esquecemos que amor não se traduz com palavras. Amor se traduz com atitudes. Amor não se traduz com o seu proselitismo religioso, com você convidar os seus funcionários para a igreja. Se traduz com atitudes que mostram que a fé restaurou em você a dignidade, a hombridade, a justiça, a moralidade. Que a fé não suscita em você apenas dons carismáticos, mas dons administrativos, onde você é capaz de administrar o tempo e as relações interpessoais. Se o cristianismo não for capaz de transformar você numa pessoa melhor de sociedade, ela vai chegar dentro desta igreja aqui e vai se assustar porque ela vai ver o ET de Varginha aqui dentro e diz, Deus me livre. E o colega que convidou vai dizer assim, o que foi? Eu vi o desgraçado do meu chefe nesta igreja, não serve para mim. Ou você pensa que não é a nossa vida que evangeliza, não são as nossas palavras. Eu estudava nesse colégio Ateneu, eu não era de família evangélica, e aí eu aceitei Jesus, que coisa boa e maravilhosa. E fui para o culto, eu aceitei numa igreja, a Igreja Batista Peniel. E aí depois, eu ia para a igreja da moça que me levou, lógico, para a igreja, e ela era da Piba. Meu espanto. Todos os meus colegas, todos, era da PIB, era da igreja, todos, nenhum deles me falou do amor de Deus, nenhum deles parou para perguntar se eu conhecia Jesus, a timidez não os deixava, eu penso, ou eles faziam a mesma coisa que eu fazia, e eles não queriam abrir mão do que eles faziam, porque era uma escola estadual, mas da classe média alta, né, Presley? Ateneu, era o Ateneu. Então, socialmente, era a classe média alta sergipana, que estudava ali, então levava uma vida normal. Só que o normal deste mundo é anormal para Deus. Porque quando você se compromete com Cristo, você se comprometeu em servir, e servir por amor. E servir por amor é ser o canal, a tradução, a Bíblia exposta para os seus alunos, para os seus empregados, para os seus funcionários, para os seus colegas de trabalho. Eles estão de olho em mim, em você, eu sou chamado para servir, e servir em amor. Muita gente não quer vir à igreja evangélica porque conhece você. Porque você já passou por cima dela. Não estou falando desta igreja, de todas. Porque você se esqueceu de que você tem um mandato cultural, você tem uma profissão, você tem um chefe, mas você é um servo do Deus Altíssimo. E isso faz muita diferença. Não é ser bobo da corte, não é ser otário. Mas é ser justo, é ser verdadeiro, é ser autêntico, é ser cordial, é ser humano, é ter dignidade, é sobretudo estender a mão como projeto para que esse alcance o amor de Deus. Segundo ponto é que nós precisamos entender que servir a Deus não é uma obrigação. É uma obrigação quando eu não o conheço. Eu já tive meu momento ruim. Lógico, todo mundo que é de classe média comete seus delícios. Já tive, convertido, tive a oportunidade de ir
para uma das maiores faculdades teológicas da nossa denominação. Então, estava feliz, era um hobby. Não era todo mundo que podia pagar aquela faculdade. Mesmo com todas as dificuldades. Fui ser pastor auxiliar de uma das maiores igrejas da cidade do Recife. E aí, um irmão resolveu fazer o culto do pão. Mas eu fiquei com muita raiva. Vai encher a igreja de pobre. Pão. Quem que não quer pão? Um miserê. Não deu outro. Quinta-feira à tarde, 4 horas da tarde. Culto do pão. Se você viesse para o culto, saía com seu pacote de pão. Era gente pela janela, gente pulava. Pão. Eu estou até pensando em fazer o pão, o culto da bolacha aqui na Cibapa. Pão. Gente, nós não gostamos. Ficamos indignados. Saímos da Igreja Batista do Feitosa. Eu e a classe alta, que pensava que é alta, que era a classe mais baixa. Fomos para a Igreja Batista da Torre. Porque na Igreja Batista da Torre não tinha favela perto. Não tinha isso nem aquilo. Quando você serve a Deus e entende que servir é um privilégio, você aprende que servir a Deus não tem classe, não tem cor, não tem status. Quem gosta de servir somente aos ricos já ganhou o seu galardão. Porque o rico é aquele que alcança a graça e a misericórdia de Deus. Quebrei a cara, levei um chute no traseiro. Porque quando você se deixa enganar pelo status social, você se torna vítima dele. Me ferrei. Saí do Recife com uma mala e quebrada ainda a alça. Que Deus fez? Me colocou no fundo da Baixada Fluminense por 11 anos e 10 meses, para eu aprender que servir a Deus, você serve sem olhar aonde e a quem, porque todos os homens foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Você aprende a valorizar a pessoa não pelo que ela tem, você valoriza pelo que ela é, e ela é o alvo da misericórdia de Deus. Você olha como privilégio. Aprender. É um privilégio poder servir a Deus. Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Mostrar seus planos, mostrar seus projetos, usar a minha vida. Tem coisa mais gostosa do que ter a vida usada por Deus. Saber que você é um instrumento nas mãos do Senhor. Alguém dar um tapa nas suas costas e dizer assim: olha, você é uma bênção na minha vida. É melhor do que qualquer outra coisa. É um privilégio fantástico. Existem muitas pessoas que estão sentadas no banco das nossas igrejas e perguntam a si mesmas se foram chamadas e chamadas para quê? Frustradas porque ninguém chama para trabalhar em algum lugar ou em alguma coisa. Se você está esperando um chamado, você não ouviu o chamado do seu mestre. Certa vez eu falei para a dona Lídia, eu e mais uma turma que estava insatisfeita, eu tinha tantos traumas, graças a Deus não tenho mais esses traumas. Tantos traumas. Era preto e pobre. Então, uma vez revoltado. Mas, dona Lídia, só me escala para trabalhar no Grotão, no Cristo, no bairro do IP. Olha, vê, ela só coloca os brancos e os bem de boa aparência para trabalhar em Manaíra, em Tambaú. Por que ela não me coloca no Bessa? Tudo de bom esses bairros, né? Vamos fazer uma comissão, um motim. O povo gosta de motim, né? Quando a gente não tem Deus, a gente tem uma facilidade a fazer um motim, né? Uma rebeliãozinha. Mas é do capeta, viu? Isso aí, ó. Olha lá, vamos lá, dona Lídia. Vamos lá reclamar, e reclamamos. E falamos com ela, não falamos atrás não. Juntamos, vamos lá. Aí, dona Lídia, 0,5 metro de altura. A gente a pegou muito bem, porque ela era uma congregacional pentecostal, e ela usava um coque. Se o coque estivesse aqui,
ela estava bem humorada. Mas se o Coque estivesse aqui, ela estava mal-humorada. Nesse dia ela estava mal-humorada. E ela levantou, colocou a mão no quarto e disse: vocês só pensam em estudar teologia, mas eu vou ensinar a vocês. Entra aqui no meu carro. Fomos para o carro dela. Vocês querem lugar? Queremos. Vai lá, para servir, vamos. Nos levou para Tambaú, cheio de turistas, aquele hotel redondinho assim, ó. Foi lá, ela conhecia todo mundo na cidade. Chamou o gerente do Hotel Tambaú. Esses meninos querem oportunidade para servir. E faz parte do estágio deles. Servir também em tudo que puder. Então eles vão ficar aqui para atender os hóspedes por uma semana. O senhor pode dar para eles fazer o que eles quiserem. Aí eu fui o primeiro a dizer: eu sou seminarista, dona Lídia. Então você tem que aprender como seminarista, que para ser servido você tem que aprender a servir e a servir com contentamento no seu coração. E pagou um geral para nós. Eu sabia que vocês iam dizer isso. Deu uma volta, foi para um bairro chamado Alto do Mateus. Lá em Alto do Mateus, mandou colocar uma caixinha no porta-mala do carro, um microfone. Voltamos, fomos para uma praça que fica em Cruz das Armas. Lá em Cruz das Armas, ela desceu, pediu uma extensãozinha que tinha numa casa, ligou e disse: agora preguem que eu vou sentar aqui e ouvir vocês. E um olhava para a cara do outro. E aí ela disse com um sotaque bem paraibano: deixem de bestagem, que quem quer servir a Deus, serve em qualquer lugar, mas quem não quer servir a Deus, faz da igreja de Deus um inferno, buscando cargo ou status para servir, porque Deus nos chamou para servirmos lá fora. Lá fora. Aí vou contar a parte que vocês não sabem da minha vida. E muito bem, vocês não têm o perfil do Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Pode pedir transferência para outro seminário. Passei por tanta coisa e a mulher me expulsou do seminário. Coisa feia. Fui para o Recife, no Seminário Teológico Batista, fiquei lá 1 ano, falei mal daquela mulher 1 ano, como alguns de vocês cometem com os líderes, falei mal. Um dia, encontrei um homem de Deus, e do nada, ele disse: você nunca será abençoado enquanto você não se retratar de quem você fala mal. Olha, você precisa aprender isso, como é que Deus testa. Eu fui para João Pessoa pedir perdão a dona Lídia. Cheguei lá: dona Lídia, vim lhe pedir perdão, porque eu sou um homem de Deus, você pastor, e eu vim aqui porque eu quero a sua bênção. O Betel se reunia todo sábado pela manhã, essa quantidade que está aqui, umas 600, 700 pessoas. E ela disse: mesmo? Por que você quer pedir perdão? Porque eu falei mal da senhora, e eu não devo falar mal do ungido do Senhor, eu não devo falar mal da igreja, eu quero a bênção de Deus. Ela disse: e você tem coragem de fazer isso publicamente? Pensei, o que ela vai fazer? Fique para o culto de hoje à noite. Fiquei. Capela cheia. Quero chamar aqui o seminarista Valmir. Estudou nesta casa durante 1 ano e meio. Está no Recife. Naqueles seminários liberais que pode tudo. Eu já desalinho. Eu vou mandar essa mulher para um lugar feio. Ele vai vir aqui
veio me pedir perdão para contar para vocês que estão aqui na casa insatisfeitos o que era uma rebelião. Rebelião é pecado maior do que feitiçaria. Venha, Valmir. Entendeu? Oh. Gente, eu fui lá e era tratamento de Deus. Eu precisava, não era perdoá-la. Eu precisava ficar livre do sentimento que me tornava uma criatura horrível. Não basta você ser um cristão. Não basta você frequentar uma igreja. O seu coração deve estar livre para você experimentar a graça e a misericórdia de Deus. Foi difícil, muito difícil. Eu fiz aquilo lá para o protocolo social. Voltei para o meu quartinho e chamei aquela mulher de lagartixa, de rã, disso e aquilo. E Deus pediu para eu orar por ela. Servir com responsabilidade. Temos uma grande responsabilidade nas nossas mãos. Deus nos chama para nós sermos restauradores de brechas. Deus me chama e chama você para nós sermos canais para que os homens possam experimentar aquilo que o pecado tirou delas. 2 Crônicas 29:11 diz que nós não devemos ser negligentes com as coisas que Deus tem deixado sobre nossa responsabilidade. E a nossa maior responsabilidade é sermos a encarnação ambulante da graça de Deus. Todos nós somos ministradores de Deus. E é com responsabilidade. Você tem uma responsabilidade no que você planta, a pessoa que está ao seu lado. Você tem responsabilidade com a pessoa que convive com você. Depende de você se ela vai honrar e glorificar a Deus ou se ela vai amaldiçoar a Deus. Depende das minhas ações. Depende das minhas atitudes. Ou eu mando, eu tenho esse poder, e você tem esse poder de mandar a pessoa para o inferno ou de mandar a pessoa para o céu. Depende das suas atitudes. Se nós entendermos que servir a Deus é passar por aquele crivo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As pessoas devem, talvez não querer o nosso Deus, mas elas devem reverenciar o Deus que nós cultuamos, porque Ele faz diferença em nós. Quando o rei Dário chega diante de Daniel, e eu termino, ele disse assim: Daniel, por acaso o teu Deus pôde te livrar dos leões? Daniel responde: ó meu rei, eu estou livre. O rei manda um decreto e diz assim: que saiba em todo o reino que não existe outro Deus além do Deus de Daniel. O seu Deus só vai ser conhecido aqueles que não conhecem Deus pelas suas ações, pelas suas atitudes. Deus nos chama para servir por causa do amor. É um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade, porque a todo tempo e todo instante eu tenho que ser transparente no que falo, no que penso e no que faço. Você é um servo de Deus? Curve a sua cabeça. Eu quero convidar a você a renovar a sua caminhada com Deus, a renovar o seu andar com o Senhor, a rever o seu dia a dia, a rever as suas ações e a questionar a si mesmo se as pessoas que estão à sua volta, se elas honram a Deus, se elas louvam a Deus,
se elas têm Deus como inspiração, porque você transpira Deus, porque você exala Deus, porque você ira-se como todo mundo se ira, mas você não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, porque você levanta de mau humor, como todo mundo levanta de mau humor, mas você não deixa que o mau humor furte de você a graça de Deus, porque você é imperfeito, como todos os homens são, mas a diferença é que o Deus perfeito está em você, e os homens reconhecem isso. E nesta noite Deus quer dizer para você que o seu lugar de servir, o seu lugar de inspirar, o seu lugar de transpirar Deus, não é aqui nessas quatro paredes, é lá fora. Lá fora é o seu celeiro, é lá fora que os homens são atraídos para virem aqui, porque a sua vida é um poema, a sua vida é uma inspiração diante de Deus. Você não precisa fazer o evangelismo institucional e convencional, porque a sua vida é um evangelismo, porque o seu coração revela o Deus que você crê. Isso faz tanta e tanta diferença. Eu quero orar pela sua vida. Pai eterno, eu quero colocar este homem de Deus, eu quero colocar esta mulher de Deus diante do teu altar. Eu quero pedir que o Senhor derrame sobre este servo, sobre esta serva, o entendimento do seu chamado, chamado para servir dentro de casa, chamado para servir através da sua profissão, chamado para servir dentro da sua igreja, chamado para servir ao seu próximo. Ó Pai bendito, agora pedimos que o Senhor esteja a derramar a tua graça e o renovar e o compromisso no coração de cada um dos teus servos. Que durante este evento, casa de julgamento que nós teremos, os teus servos possam ter a tranquilidade de que as suas vidas são tão transparentes por onde andam e aonde se assentam, que eles servem ao Senhor com o testemunho de uma vida onde Deus se faz presente. Obrigado pela vida dos teus servos, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Aperta a mão a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: você tem um chamado, o chamado de servir ao nosso Deus.